La fe viene por el oír la palabra de Dios. A continuación, un mensaje poderoso que bendecirá tu vida en labios del pastor Leandro José. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. La paz, Señor Jesús, mis hijos, que Dios los bendiga. Aproveitando que estamos todos parados, vamos orar. E nesta oração vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão trabalhando. Há grupo de hermanos em la mina, há grupo que está enfermo, há alguns que estão viajando, há outros que estão fazendo a obra de Deus relajadamente. Para estes, a Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra no cuello e se echar no mar. Vamos orar, porque Deus nesta noite tem algo muito especial para nós. Vamos interceder por as famílias aqui da igreja, por os niños, por os jóvenes, por as pessoas que estão nos visitando hoje. Deus lhe trajo aqui com propósito. Nosso Deus é Deus que conhece a necessidade do homem. Ele sabe o que está em seu coração. Há pessoas que entraram tristes aqui nesta noite. Há outros que entraram em búsqueda de milagre. Há aqueles que entraram quizás por curiosidade. Independente da forma como você entrou aqui, você saldrá diferente, distinto. Porque onde está a presença de Deus, Ele cambia a atmosfera. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, os que estavam enfermos eram sanados. A viúva que estava triste porque seu filho estava morto, recebeu alegria porque Jesus ressuscitou o filho dela. Aquele que não caminhava por ser cojo, Jesus sanou. E a Bíblia diz que ele saltava. Os cegos começaram a ver, os mudos falaram. Aonde está Jesus? Há abundância de alegria, há milagros, há transformação. E a Bíblia diz em Hebreus que ele sigue sendo o mesmo, ele não ha cambiado. Ele nos hizo na promessa que estaria com nós todos os dias. Ele mesmo declarou em sua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Maior que os querubines, mais grande que os serafines, mais grande que os arcángeles e todos os ángeles de los cielos. O Deus poderoso está aqui. Jesus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que cambia histórias, aquele que cambia vidas, aquele que cambia corações, Ele está aqui. E nesta noite eu quero que você cerre seus olhos, porque vamos orar. Cerre seus olhos e vamos clamar. Eu não sei o que lhe trago aqui, eu não sei como está seu coração, eu não sei como está sua alma, eu não sei como você se sente neste momento, mas vamos orar. Padre, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de tua presença nesta noite e sabemos que tu eres Deus vivo, Deus poderoso, Senhor. Deus que conheces, ó Padre mío, o coração de cada um. Tu conheces, Senhor, o coração de tus hijos. Tu conheces, ó Deus, sabe de las necessidades de cada um de eles, ó Padre. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te pido, ó Padre, em nome de Jesus, Senhor, bendiga, Senhor, tu pueblo. Bendiga, ó Deus, tua igreja. Bendiga, Senhor, tus hijos de forma especial, de forma poderosa, Senhor. Ó Espírito de Deus, trabalha, Deus, neste lugar. Trabalha, Senhor, em nossas vidas. Padre, em nome de Jesus, Senhor, estenda tus manos sobre aqueles que estão entristecidos, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Entra com sanidade, com restauração. Bendice, ó Deus, esta irmã que ora por sua família, Senhor. Entra na casa de tua hija, restaura, traga salvação, sanidade, Senhor. Que tu serva venha dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor.
Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero bendecir tua igreja nesta noite, Senhor. Padre, habla com tu pueblo, habla com tus hijos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Antes de lermos a palavra, eu quero fazer um pedido muito especial. Que você, se aún não apagou seu telefone, apague-lo ou ponga-lo nele silencioso. E outro que quero pedir é que você não hable com ninguém, porque Deus vai falar contigo. Esteja atento àquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Quero dar um aviso à igreja, e este é um aviso muito importante. Quero que você esteja muito atento. Se você quer que sua casa seja bendecida, que alguém vá allá fazer uma oração em sua casa, eu vou deixar com a diaconisa allá na porta, diaconisa Marcela. Venga aqui, Marcela, por favor. Vou mandar a ser umas tarjetas grandes, assim, cartão que diz, não sei como diz, uma tarjeta grande para você poner seus dados, mas por mientras, como aún não está hecha, vamos usar a agenda. Como vai funcionar esta visita? Você vai dizer a fecha, a hora e o dia em que você vai querer receber uma pessoa em sua casa. Você não tem que fazer té, você não tem que fazer café, você não tem que fazer nada, nada. A pessoa não vai allá para comer nada, nem sequer um vaso de água. Ela vai ir orar por ti e por sua família. Não é visita de 1 hora, de 40 minutos, é 5 a 10 minutos. Quem vai? Um obreiro designado por mim. Pode ser eu, pode ser a missionária Angélica, pode ser a irmã Marcela, pode ser minha esposa, pode ser algum obreiro vai ir à sua casa e vai bendecir seu hogar, vai levar uma palavra em sua casa. Então, se você que quer receber uma visita hoje, você já vai falar com a diaconisa Marcela al fundo, vai dizer: eu quero alguém orando em minha casa tal dia e tal hora. Este é meu telefone. E esteja atenta, porque a pessoa vai chegar allá, tá? Pode ser eu ou qualquer obreiro aqui da igreja. Queremos bendecir sua casa, queremos bendecir sua família. No decorrer da semana, pretendemos deixar listo estas cositas para você apontar e agendar, tá bem? E vamos estar indo allá orar. Depois que você já recebeu esta visita, aí você espera um tempito, né, para que dê tempo de todos os irmãos serem bendecidos e receber uma visita em seu hogar. Então, se não te olvides, tá? Bendecendo meu hogar. Se você que está aqui hoje à noite não hace parte, eu preciso de retorno, Andrés, por favor. Se você que está aqui hoje à noite e não hace parte de nenhum grupo de oração, eu te oriento a buscar um grupo de oração cerca de sua casa. O que são os grupos de oração? São um grupo de pessoas, entre 5, 10, máximo 12, 15 pessoas que se reúnem em um lugar para estudar a palavra e orar. E ao final compartem alguma cosita, sempre tem algo para comer. Às vezes é aire, né? Mas não, sempre tem uma cosita para vocês estarem ali juntos compartilhando. E está uma bendição, uma tremenda bendição. O grupo de Kik está bendecido, os de Alto Hospício estão bendecidos. E se você aún não participa de nenhum grupo, eu quero te encaminhar para um grupo de oração. Há alguém aqui que é membro da igreja, que todavia não está participando de nenhum grupo? Erga a mão assim, para que eu possa ver. Está ali Loreto, quem mais? El Andrés, missionário Angélica, esta é responsabilidade tua. La Loreto, irmã Marcela, tá? Quem mais? Mas nadie. Está ali a irmã... Vicina, cara, perdona aí, eu para nome.
la Delia, oh Espírito Santo, ajuda-me a não olvidar o nome das pessoas e nem cambiar o nome de minha esposa para que eu permaneça vivo, amém. A irmã Delia, né? Já falou com ela, tá vendo? Então, é importante que todos estejam em um grupo de oração. Tá? As reuniões curtas, não são largas, é aí 40 minutos, 1 hora, onde as pessoas têm sido muito bendecidas por a palavra de Deus. Há um livro que foi desenvolvido, prático, simples, de profundo entendimento, e tem bendecido muito a vida de los hermanos, porque o que vai te dar forças nos dias de dificuldades é a palavra que está dentro de seu coração. É ela que vai lhe fortalecer, é ela que vai lhe ajudar. Se você está aqui hoje à noite e está notando a ausência de alguém, eu, por exemplo, estou notando a falta de muita gente, muitos. Uma boa parte, ou a maioria dos que não estão aqui, não me disseram nada, não sei por onde anda. Espero que estejam vivos. E se por se acaso partiram, que tenham partido salvo. Queridos, eu quero invitá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 12, versículo 20. Hoje é domingo, 24 de junho de 2018. E vamos meditar em São Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 20. São Mateus 12, 20. Os que encontraram, digam amém. Amém. A Bíblia nos diz assim: la caña cascada não quebrará, e el pabilo que humea não se apagará. Vamos ler todos juntos, no 3, bem forte. 1, 2, 3. La caña não quebrará, e el pabilo não se apagará. Vitória e juízo. Amém. Uma das coisas mais admiráveis no ministério de Jesus é a forma com que ele consegue dizer muito usando poucas palavras. A vezes nós damos grandes discursos e não falamos nada. Mas Jesus, com pouquíssimas palavras, ele é capaz de falar muito. Quando nós lemos esse texto de São Mateus, capítulo 12, versículo 20, este texto já foi profetizado por el profeta Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já havia falado disso. E allá em Isaías, capítulo de número 42, versículo 13, está escrito: e não quebrará a caña cascada, nem apagará el pabilo que humeare. Isaías, o profeta messiânico, estava profetizando a respeito da venida de Jesus, da venida de Cristo, de sua vida entre os homens e de sua muerte en el Calvário, a morte del Messias. Jesus, ele tinha algo muito especial, porque ele via o íntimo da pessoa, ele via o coração. E Jesus, daquilo que ele vino a ser aqui, ele assumiu esta profecia do profeta Isaías. E o ministério de Cristo foi um ministério de misericórdia. Não quebrará a caña cascada, nem se apagará o pabilo que humeare. Eu me quedo imaginando se pode haver algo mais simples e mais frágil que uma caña cascada, quebrada, partida, ou um pabilo humeante, ou humeante, assim que diz, que está soltando humo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus falou que não ia esmagar, não ia quebrar esta caña que já estava quebrada, que já estava partida.
E ele tampouco ia desechar o pabilo que estava aún soltando aquele humo. O que Jesus quis dizer com isto, queridos? Com o pabilo humeante, é claro que ele não estava falando de forma literal. Jesus estava direcionando esta palavra a pessoas. Ele estava referindo-se a pessoas. Jesus não estava de maneira nenhuma querendo dizer algo literal. E a mensagem que quero predicar hoje à noite é esta: cañas cascadas e pabilos humeantes. O que é la caña cascada, um caniço em português? Quebrado. Algumas versões da Bíblia dizem la caña quebrada ou caniço quebrado. La caña ou el caniço, ele nascia nos rios. E quem é del campo conhece muito bem isso. Era como um bambu. É bambu que diz? Bambu. Pero era algo muito frágil. Muito frágil. E havia muitos de isto nos rios de Israel. Muitos. Então as pessoas miravam e viam isso. E os niños costumeiramente jugavam com isto. E eles trabalhavam. Haciam instrumentos musicais, quizás uma flauta. E ele era tão frágil este material, que com muita facilidade poderia se partir. Você não poderia apertar muito forte. Você não poderia manuseá-lo com muita violência, porque se quedava choco. E por qualquer coisa se echava fora. Apesar de que havia muitíssimos. E por que alguém ia se importar com a caña quebrada, sendo que havia muitíssimas? Muito, para todo lado que você mirava cerca do rio, sim, ali estava. E quando os niños estavam manuseando, que se cascada é partido, né, Loreto? Quebrada, alguém não pensava em recuperar. Já quebrou, echa fora. Há muitas, vou sacar outra. Porque uma caña quebrada não servia para mais nada, solamente para ser echada fora. Uma caña quebrada, mesmo que estivesse ali nas águas, as águas não paravam em ela, porque entravam e saíam por as rachaduras. Estava quebrada. Apesar de estar nela água, se quedar em pé, estava quebrada. Há muitas pessoas nos dias atuais, dentro das igrejas, e nesta igreja, que estão neste estado espiritualmente falando, como uma caña quebrada. Está na igreja, as águas do Espírito passam por ti, a palavra é ministrada. Para você que nos assiste, há pessoas que não estão aqui hoje, mas estão vendo por internet. E alguns de forma proposital. Não me vou, mas vou ver o culto por internet. Deus habla contigo. A palavra é ministrada. A água está fluindo aqui. Está movendo de um lado de outro. A pessoa não está desviada. Não está apartada. Não está lejos de Deus. Não, de maneira nenhuma. Está dentro da igreja, mas estão quebradas. A palavra é ministrada, o Espírito mueve, há um fluir de Deus, mas não há uma resposta, não há um quebrantamento. O que é ministrado não encontra consonância nos corações, não encontra respaldo, não encontra guarida. Foram quebrados quizás por palavras duras, por decepções, por sonhos que foram frustrados, por projetos que não saíram adelante, por uma traição, por um desprezo, por uma falta de atenção, quizás, de seu pastor. Foram quebradas por el fracasso,
por la desilusão de la esperança frustrada. Deus tenho sido fiel, tenho procurado fazer as coisas, mas parece que as portas não se abrem. A vida está dura, os hijos estão lejos. Ei, queridos, quizás nesta noite alguém ha entrado aqui e se sente como esta caña quebrada. Você escute a predicação, você escute testemunhos de pessoas que estão sendo bendecidas, você vê seu irmão sendo prosperado, crescendo na obra, você vê uma irmã chorando bajo a unção do Espírito Santo, você vê as pessoas se quebrantando na presença de Deus, mas você não consegue, não logra alimentar sua alma. Você diz: me sinto seco como um deserto, me sinto vazio, preciso volver a sentir aquilo que um dia eu senti em minha vida, necessito volver a sentir aquele gozo que eu senti ao entrar na casa de Deus, eu necessito sentir a alegria de la salvação, a gratidão em minha alma, por la consciência de que Jesus me amou. Eu tenho uma boa notícia para ti hoje à noite, que se sente como uma caña quebrada, que se sente mais uno ou mais uma entre a multitud, que não se sente vista ou visto, que não se sente reconhecido, que quizás não se sente nadie, a não ser uma única pessoa que entra e se torna invisível no meio da multitud. Deus tem uma palavra para ti, e a palavra é esta: la caña quebrada Jesus não desechará. Ele não vai botar fora, Ele não vai dar as espaldas, Ele não vai despreciar. Acordam-se de Pedro, o apóstolo. Ele era uma caña quebrada, ele seguiu Jesus por mais de 3 anos, mas um dia algo aconteceu. E mirem, fiquem-se bem, Pedro viu Jesus fazer milagros, Pedro caminhou por sobre as águas, Pedro acompanhou o ministério de Jesus até o dia em que ele foi preso no huerto de Getsemane. Pedro estava ali junto com Cristo. Certa vez Pedro chegou a dizer que nadie seria capaz de pôr a mão nele, porque ele mesmo o defenderia. E lo hizo. Sacou de la espalda e cortou a oreja de um soldado romano. Mas o hecho é que quando Jesus foi preso, todas as expectativas de Pedro se frustraram. Em Jerusalém não se ergueu um trono como ele esperava, mas ele pudo ver su Deus, su amigo, su companheiro, aquele que hizo milagros, sendo crucificado entre 2 ladrões. E como um sonho que se cambia em pesadilha, Pedro mirava tudo aquilo e seu coração hundiu-se na tristeza profunda. Digo, tudo que eu acreditei, minha vida que eu abandonei, tudo que vivimos juntos não era verdade. E a frustração de Pedro foi tão grande que ele volveu à sua vida antiga. Ele volveu a ser um pescador. Ele disse: não, para mim não dá mais, não dá mais. Estava deprimido, estava cansado, estava frustrado, estava desanimado, tudo de mal estava sobre ele. Sabe aqueles dias em que você sai e parece que há uma nuvem negra sobre ti? Tudo dá mal. Você vai partir el auto, está sem bateria. Você sai correndo, toma a carteira e vai tomar um coletivo. Olvídate de los documentos, o que você tinha que fazer. Regressa correndo, chega transpirando, toma tudo e vai tomar outro coletivo. Quando chega para fazer o que tinha que fazer, já não dava mais tempo. Sabe aqueles dias difíceis que o negro se enferma e você tem que ir num bendecido hospital como esse de Kiki, que é dar 8, 10 horas para ser atendido. Quando o médico passa uma receita médica e você mira para a receita
diz: eu não tenho dinheiro para comprar. Sabe aqueles dias em que você abre o armário e quer ser algo rico? A única coisa que tem é fidel e uma cosita mais. Sabe aqueles dias difíceis em que você servindo a Deus parece que a vida vai sendo ingrata e injusta contigo? Pedro viveu um dia assim, e grande foi a tristeza dele, mas servimos um Deus. Jesus, ele disse: la caña quebrada eu não vou echar fora. E ao ressuscitar, sabe o que Jesus disse? Jesus foi ao encontro de Pedro. E quando lemos em São Marcos, capítulo de número 16, versículo 7, vamos ver o que está escrito na Bíblia Sagrada. Marcos 16, 7. Quando Jesus chega às mulheres, ele diz assim: pero ide e desci a seus discípulos e a Pedro, que eu vou delante de vosotros a Galileia, allí le veréis como eu os digo. Todos os discípulos ele puso juntos, mas ele destacou Pedro. Diga Pedro. Aquele que está triste, diga Pedro. Aquele que está frustrado, diga Pedro. Aquele que me viu sendo morto, diga Pedro, que eu ressuscitei. Eu vou atrás dele. Eu amo a todos, mas ai dentre todos uma caña quebrada. Aleluia. Que eu não vou echar afuera. Há entre todos alguém que está herido. Em São Juan, capítulo de número 21, do versículos 15 ao 17, nós vemos este encontro de Jesus com a caña que estava quebrada. São Juan 21, 15, vamos ler todos juntos, nelo 3, bem forte. E quando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe dijo: apacenta mis cordeiros. E Jesus pergunta para ele 3 vezes. Sabe por quê? Porque a consciência de Pedro dizia: eu neguei-me Jesus por 3 vezes. E Jesus queria borrar aquilo. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele não se quedará prostrado, porque o Senhor o levanta com suas mãos. Como homens e mulheres falhos que somos, muitas vezes temos desagradado a Deus, temos pecado contra a santidade de Deus, nos sentimos indignos, nos sentimos uma caña quebrada. A palavra é ministrada, a água flui, mas não queda. Mas ele mira para nós outros nesta noite e diz: se tu estás assim, aleluia, eu aún te quero. Há muitos, ele diz, mas há muitos melhores que eu. Há muitos que sabem fazer tantas coisas. Por que eu? Porque você não é mais um. Você é um. Você faz parte. Se acordam dos 2 discípulos em Emaús, que estavam frustrados. Jesus estava morto e eles volviam, falando de tudo que havia passado. Expectativas frustradas, coração angustiado. E a Bíblia diz que em meio da jornada aparece alguém e começa a falar com eles e pergunta: por que vocês estão assim tão tristes, hein? O que está passando? E eles perguntam: mas és tu, peregrino, forasteiro aqui, que não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta: o que passou? E eles dizem: o que fizeram com Jesus? Nós outros pensávamos que ele era o Filho de Deus, ele hizo milagre, mas ele morreu. E eles foram contando aquela história triste. Conheciam a palavra entrava, mas saía, e estava quebrado, estavam tristes. E Jesus chega em Emaús, e já era por la tarde, e Jesus hace com que vai seguir a viagem. Ele diz: não vaya, está tarde, quédate com nós outros. E Jesus durante o caminho foi falando com eles das Escrituras, de tudo que ele havia que passar. E quando eles entram na tenda, a Bíblia diz que Jesus tomou um pão e, tendo dado graças, lo partiu. E quando partiu, os olhos deles se abriram e eles viram ele vindo a nosso encontro.
Ele estuvo aqui. A Bíblia diz que Jesus desapareceu. E o caniço que estava quebrado de um dia de caminhada, no mesmo instante se puseram em pé e caminharam por a noite toda para dar a notícia que alguém havia ido detrás deles. Jesus, ele não esmaga a cânia que está quebrada, ele vai ao encontro deles, ele cambia o coração desses homens. Mira o que a Bíblia nos diz em Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 16. Ezequiel 34, 16. E eu buscarei la perdida, e harei volver al redil la descarriada, vendarei la pierna quebrada e fortalecerei la débil, mas a la engordada e la fuerte destruirei, mas apacentarei com justiça. El bom pastor que vai atrás, ele diz: eu buscarei la perdida, eu buscarei la perdida. Ele não nos abandona, queridos. Você que está escutando o áudio desta predicação, que se desgarrou, que se apartou, Jesus espera por ti, ele não te echou fora. Pastor, mas meu pecado foi tão terrível. A sangre de Jesus te purifica. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é seu advogado, ele é quem te justifica. Aleluia. Salmo de número 34, versículo 18, a Bíblia diz: cercano está Jeová a los quebrantados de coração e salva a los contritos de espírito. Cercano está Jeová a los quebrantados de coração. Quantas vezes nos sentimos debilitados, queridos? Eu sei que há pessoas aqui hoje à noite que vinham à igreja solo por la graça. Você diz: não sei como eu logrei chegar. Jesus sabe. Ele trajo aqui hoje, porque a cânia quebrada ele não echa fora, ele restaura. Aleluia. Ele restaura. Há uma outra coisa que a Bíblia diz aqui: el pabilo que está humeante. El pabilo que humeia. O que é um pabilo humeante? Quem é del campo sabe o que é isto. Pabilo é um linho torcido, um pano que é torcido, que se ponia dentro das lâmpadas, ensopado com azeite. Em Brasil usava querosene. Quando se prendia aquilo, quando não havia eletricidade, quedava até com o nariz negro, sabe, aquele polvo. Não sei se alguém viveu essa experiência aqui. Mecha. La mecha. Antigamente se usava muito isso. E quando ele não estava mais encendido, que estava humeante, era um olor insuportável. Nadie quer pabilo humeante. O pabilo humeante tem que se desechar, tem que poner afuera. As casas em Israel, não havia eletricidade naquela época, todos usavam esta lâmpada de azeite. Eles usavam aquele linho torcido e ponia ali uma pontita. E quando já estava acabando o azeite, que estava só naquele humo que incomodava, aquele humo que tinha mau olor, aquele pabilo que já não servia para mais nada, Isaías profetizou 750 anos atrás: ele não desechará el pabilo humeante. Se não tem aí um mito, você diz assim: pastor, eu me sinto tão debilitado. Pastor, eu me sinto com tanta vergonha de ir à igreja, de exercer o ministério. Pastor, eu me sinto tão falho delante de Deus, tão falho delante de Deus. Eu me sinto digno. Há pessoas melhores aqui, há pessoas melhores que eu. Toda casa havia uma caixa que tinha muitos pabilos, muitos. Eles guardavam ali, porque era algo que usavam constantemente. Toda a noite tinha que prender esta lâmpada. E era algo muito desafiante.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não ia desatear este pavio que estava torcido. Deus não deseja aquilo que aún existe. Você diz: pastor, minha força está debilitada, já não oro mais, já não leio a Bíblia, já não sinto comunhão, eu vou na igreja porque minha consciência me acusa, há um tormento dentro de mim, há ausência de paz, há desesperação, há indignidade, há tristeza, desesperação. Eu vou na igreja, não sei porquê, você está saindo humo solamente. Mas Jesus não te echa fora. La caña aún es caña, e el pavilo aún es pavilo, aunque esté solamente salindo do humo. Mientras todos pisam la caña que está quebrada e echa fora, e apagam el pavilo que está humeando, Jesus, ele reacende novamente. Ele diz: eu posso restaurar, eu posso arreglar isto, eu posso cambiar esta situação. Você diz: pastor, meu pecado é grave. Jesus diz: eu morri para perdonar seus pecados. Pastor, eu me sinto debilitado. Jesus diz que em nossa debilidade ele manifesta seu poder. Pastor, eu me sinto sem rumo. Jesus diz: eu sou o caminho. Há um caminho a seguir. A misericórdia de Deus não é como o azeite que se acaba. A misericórdia de Deus dura para sempre. A los que estão prostrados, Ele vai levantar. A los que estão tristes, Ele vai alegrar. Ele tem poder para restaurar sua vida, restaurar sua comunhão. Aunque pareça que não tem mais salida, Deus não quer echar você fora. A caña aún es caña, e el pavilo aún es pavilo. Por mais que você se sinta, eu imagino se el pavilo pudesse ver e falar como nas fábulas, dizia: há tantos novos allí, há tantos buenos, limpios, olorosos. Por que eu? Porque às vezes temos esta consciência distorcida por el inimigo, que somos desateáveis. Imagine a caña quebrada, sentindo a água sair por ela, todas as demais ali bonitas, frondosas, e ela partida no meio de todas. Esse sentimento de inferioridade que o diabo põe nos corações. Jesus não nos abandona. Nas mãos de Deus todo se renueva. A caña que está quebrada volve a erguer-se. O pavilo que estava soltando humo, Jesus volve a prender fogo em ele. Ele não deseja. Mira a Bíblia, quantos exemplos. Jonás. Deus manda a Jonás predicar em Nínive. O que isso? Jonás desobedeceu. Entrou numa embarcação e foi para o porão. Allí já começou sua descendência. Foi para Tarsus. E a Bíblia diz que houve uma tempestade terrível. E ali estava Jonás, um pavilo solamente com o humo, uma caña quebrada. Deus poderia muito bem ter chamado outro profeta, porque a Bíblia diz que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usa ninho, muchacho para matar gigante. Ele é Deus. E sigue sendo Deus. Ele poderia levantar outro. Ele poderia muito bem poner outro em seu lugar. Ele poderia muito bem levantar outra pessoa mais qualificada, conforme você diz: há outros melhores que eu. Ele poderia, mas a Bíblia diz que o Senhor manda uma tempestade. E esta tempestade, isso com que as pessoas despertassem, dizer: há alguém que está mal em nosso meio. E Jonas comendo diz: foi eu. É você, para o mar. Pero Deus não permitiu Jonás morir. Vino um pez e lo tragou. E allá nas profundezas do abismo,
onde só havia um pouquinho de humo. A Bíblia diz que Jonás, ele orou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Em Jonás 2, do 2 ao 4, a Bíblia diz assim: E dijo, invoquei em minha angústia a Jeová, e Ele me ouviu. Desde el seno del Seol clamei, e mi voz oíste. Echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó las corrientes, todas tus ondas y todas las olas pasaron sobre mí. Entonces dijo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún verei tu santo templo. Quando Jonás dijo assim, aún verei tu santo templo, naquele momento Deus dá uma ordem para o peixe, e o peixe vai e vomita Jonás, não aonde ele partiu, mas em Nínive. Lá estava o pabilo humeante. Quando recebeu a graça de Deus, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Elias, o grande herói de Israel, desafiou o rei Acabe, matou os profetas de Baal, um homem que orava e parava de chover, orava e volvia a chover, um homem que orou e viu o fogo dos céus. Um dia sentiu-se ameaçado, não sentiu-se capaz, sentiu-se pequeno, limitado, despreciado, fugiu para o deserto, foi abaixo de uma árvore e disse: Senhor, eu quero morrer, não sou melhor que meus padres. Deus poderia dizer: muera então, pode morir. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi atrás de Elias. Diz: tu eres um caniço na canha quebrada, tu eres um pabilo que está solamente saindo humo, mas tu és importante para mim. E haviam outros? Sim, haviam, porque chegou um momento em que Elias disse: solo eu me quedei. Deus disse: não, Elias, há umas 7.000 que não se prostraram a Baal. Há homens firmes em minha presença. Você era desafiável aos olhos de todos, mas eu fui atrás de ti, Elias. Você pode se sentir desafiável aos olhos de todos, mas Deus nesta noite lhe trajo aqui com propósito. Você pode se sentir desafiável aos olhos de todos, mas Deus com propósito está haciendo você escuchar esta predicação, está haciendo você ver este video, está tocando sua alma, porque Deus ele vem atrás de nós outros. Quando Elias entra naquela caverna e vai para allá, para se sentindo mal, Deus chega para reacender a chama que estava apagada em seu coração. Ele não nos abandona, queridos. Ele não apaga o pavilo que aún está saindo humo. E se você está aqui hoje à noite, é um grande sinal que aún há humo aí. Se você teve a capacidade de escuchar esta predicação até este momento, é porque aún há humo saindo. E isto é o sinal de que Deus não vai te desafiar. No passado, você era um cristiano de oração, de leitura da Bíblia, uma pessoa de comunhão, que escutava hinos cristianos, que se derramava na presença de Deus, que não perdia um culto, que não perdia uma reunião de jovens, que estava sempre dedicado, que não havia frio, não havia inverno, não havia camanchaca, não havia distância. Você queria Deus. Trabalhava, dava a hora do culto, dizer: me compromisso com o Senhor. E estava aqui, adorando o Senhor, escutando a palavra de Deus. Você lia a Bíblia, mas hoje você diz: pastor, eu sou uma canha partida, eu sou um pabilo que está solamente com humo. Alguém quizás tenha profetizado sobre sua vida que você está apagado, há que cambiar. Quizás você se sinta assim, mira como o pabilo mirando para as outras cartas, dizer: outro tem que assumir meu lugar, outro tem que fazer isto, há pessoas melhores. E Jesus diz: não, és tu que eu quero. Mira para o seu irmão e diga assim: não. Mira para ele e diz: não, não, és tu que Deus quer, Andrés. És tu, Dora, és tu, cara, és tu, missionário Angélica, és tu que está vendo o vídeo,
És tu que Deus quer, Deus não quer outro. És tu, Indres. És tu, irmão Carlos. És tu que Deus quer. És tu, irmã Ana. Deus não quer poner outro, Ele quer restaurar você. Deus não quer levantar outro, Ele quer llenar você do poder do Espírito Santo. Deus não quer outro, és tu. Ele necessita de ti. Aleluia. Ele vai soprar o Espírito Santo e o fogo vai volver a prender. Ele vai restaurar sua vida. Ele vai poner em seu coração sede e hambre de Deus. Ele vai fazer você temer o pecado. O pecado te aleja de Deus. Tema o pecado. Pida perdão a Deus. Restaure sua vida. Erga seu altar de novo. Saque as cinzas. Pablo nos diz em Efésios 5,14, está escrito: por lo qual disse, desperta-te tu que dormes, e levanta-te de los muertos, e te alumbrará Cristo. Desperta, abre tus ojos. Não permita que o diabo venha dizer: você é dessa chave. Ei, pavilo que está só humeante, Deus quer soprar sobre sua vida hoje. Ei, Cânia que está partida, Deus quer te restaurar hoje. Deus quer te restaurar hoje. O diabo diz: não há perdão. Jesus diz: eu te perdoo. Você diz: eu me sinto cansado. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo de número 40, se não me equivoco, versículos 30 e 31. A Bíblia diz: aún os jovens se cansam e se fadigam, e os muchachos tropeçam e caem, pero los que confiam no Senhor renovarão suas forças, volarão como as águilas, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Deus renova nossas forças. Ele te restaura, Ele te recompõe. É assim com a maioria de todos nós outros, queridos. Na caminhada cristiana, às vezes temos esta depressão que tuvo Juan Bautista, que tuvo Elias. Às vezes temos algumas dúvidas, às vezes temos algumas tristezas, às vezes passamos por noites escuras, às vezes choramos. Mas a Bíblia diz que o llanto pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem por la manhã. Esta alegria vai chegar em sua vida. Deus é um Deus restaurador. Deus é um Deus transformador. Aleluia. Não permita o diabo dizer que não há saída, que não há para o que ser, que não há para onde ir. Há um Deus que tem poder para te restaurar. Você vindo aqui hoje com um propósito. Você vindo aqui hoje com um propósito de restauração. Um propósito de renovo, um propósito de nova oportunidade, sede e hambre de Deus. Eu quero orar por ti nesta noite. Quero pedir que a igreja ponga-se parada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. O Senhor está aqui. Se você se sente, você diz: pastor, eu me sinto como uma canha quebrada. Esta palavra é para ti. Diz: pastor, eu me sinto, queria poder sentir o que eu sentia no início. Deus hoje tem coisas novas para ti. Eu quero orar por ti. Se há alguém que quer sair de seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você. Eu lhe dou a oportunidade. Salga de seu lugar, venha, quero orar por ti. Há um Deus que perdona pecados. Se você não é cristiano e quer aceitar a Cristo, passe mais adelante. Você diz: eu quero restauração, eu quero volver
al primer amor. A Bíblia diz em Apocalipse: recuérdate de donde tu caíste, arrepiéndate e retome as primeiras obras. Há alguém em nosso meio que quizás se apartou de los caminos del Senhor. Eu gostaria hoje de se reconciliar, de reafirmar sua aliança com Deus. Eu quero que você saia desse lugar e venha aqui adelante. Quero orar por ti. Você já foi cristiano, você já frequentou na igreja, você sabe o que estou falando, você entende das coisas espirituais, mas você diz: eu me sinto como um caniço quebrado. Eu quero orar por sua vida hoje. Passe adelante. Quero orar por ti. Deus lhe trajo aqui com um propósito. Deus lhe trajo aqui com um propósito. Eu quero bendecir sua vida. Você que se apartou, que se alejou, isto, venga, jovem. É Deus quem te ama. Eu não tenho que pedir para os obreiros se posicionarem aqui, né? Eu penso que não. Venga. É uma noite de restauração. É uma noite em que Deus quer tocar seu coração. Isto, venga. É noite de receber perdão de Deus. É noite de orar como Jonás orou. Eu me sinto nas profundezas do abismo. Minha alma sem paz, meu coração angustiado. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu necessito de ti, Senhor. Eu quero que tu prendas em meu coração o desejo de estar em tua presença. Deus venha restaurar tua vida hoje à noite. Você tem a oportunidade, venga, venga. O Senhor te dá esta oportunidade. Oh, pavilo humilhante, canha quebrada. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão estas pessoas delante de tu altar, Senhor. Eu quero pedir-te, ó Deus Todo-Poderoso, que tu vengas restaurar, Senhor. Que tu vengas, ó Deus, dar novas forças, Senhor. Que tu vengas, Senhor, perdonar pecados, Senhor. Levantar com poder e autoridade para ministrar, para alabar tu santo nome, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, traga o renuevo, a restauração sobre estas vidas, Senhor. Bendiga na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, Senhor. Eu bendigo, Senhor, e lhe pido, sopra sobre o pavilo humilhante, Senhor. Sopra, Senhor, perdona pecados, Senhor, restaura, traga vida, vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero bendecir tus hijos. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero bendecir, ó Deus, tua igreja, tus servos, tus servas, Senhor. Bendiga, Deus Todo-Poderoso. Traiga, Senhor, a restauração. Traiga, Senhor, a restauração, o perdão. Ponga ânimo, Senhor. Ponga ânimo, Senhor. Padre, eu bendigo a vida do irmão Carlos, Senhor. Bendiga ele, sua família, de força, de graça, de ânimo, Senhor. Bendiga, Senhor, a Valéria, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Bendiga, Senhor, tus hijos. Bendiga, Senhor, tua igreja. Bendiga, Espírito Santo. Traiga, Senhor, restauração para as pessoas que escutam este áudio, que veem esta prédica. Ó Espírito de Deus, trabalhe nestas vidas, Senhor, pela autoridade do Espírito Santo, Senhor. Bendiga, Senhor, tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. 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 Aleluia. Glória a Jesus, Senhor. Aleluia. Cuando estoy en angustia y prueba y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja. Aleluia. Te alabo, Adora o Senhor.
alabe nesta noite. Es precioso para mí. Aleluya. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista. Te alabo si mi alma no se cansa de alabarte. Aleluia, Senhor. Glória, Senhor. Aleluia. Você pode volver a seu lugar. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Ele é digno de toda adoração. Ele sopra, Ele levanta o que está caído. Ele dá força a los que estão debilitados. Quero escutar a igreja adorando o Senhor. Ese lugar en mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me secaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande, que estar en tus pies, que estar en tus pies. No hay lugar más santo, más grande, que estar en tus pies, que estar en tus pies, a tus pies. A tus pies entrego lo que soy. Ese lugar en mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me secaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Levanta tus manos al Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Estamos já casi terminando nossa reunião. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam online. Que Deus bendiga a você, toda a sua família. Queremos invitar-lhe para estar com nós martes e jueves a las 8 da noite e a los domingos a las 7:30 da tarde. Estamos ubicados em la calle Los Nogales con Dátiles, de frente de Sotmac, em la comuna de Alto Hospício. Que Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Amém. Pode tomar suas... Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pastor Leandro José agradece a usted la